Esse semestre, o que vimos? Começamos trabalhando com as teorias da pena, teorias que legitimam o poder punitivo estatal. Para que serve a prisão, para que punir e como punir. Começamos vendo teorias absolutas ou retributivas, retribuição de um mal injusto por um mal justo, Código de Hammurabi, lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Na sequência, vimos as teorias relativas ou de prevenção, a partir lá de Beccaria e Iluminismo, século XVIII, que vimos que precisa ter uma funcionalidade, uma razão de ser da pena. E isso são as teorias de prevenção que vão se dividir na sequência em prevenção geral, ou seja, melhorando ou inibindo ou pensando na coletividade, e prevenção especial, ou seja, pensando, punindo, ressocializando o indivíduo. Prevenção geral positiva e negativa, prevenção especial positiva e negativa, vimos tudo no total. Vimos que o Brasil adota a teoria mista, ou unitária, ou eclética, chama como quiser. Está lá no artigo 59, que a função da pena é punir e prevenir novos crimes. Na sequência, fomos lá para a Constituição da República, artigos 1º a 5º foram o nosso foco, e vimos alguns princípios norteadores desse nosso caminhar, desse nosso semestre. Vimos o princípio da individualização da pena nas suas 3 perspectivas, legislativo, judicial e executório. O legislador escolhe tipos penais, o juiz faz o cálculo da pena e na execução penal cada um tem seus benefícios específicos. Vimos o princípio da humanidade, o princípio da individualização, da interrogabilidade, o princípio da irretroatividade da lei penal, o princípio da legalidade, etc, etc. Na sequência, entrando já no Código Penal, vimos que as penas serão privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa, artigo 32 do Código. Começando pelas privativas de liberdade, o artigo 33 diferencia as penas de reclusão e penas de detenção. Reclusão inicia em regime fechado, semiaberto ou aberto, a depender da pena aplicada. Detenção não inicia no fechado, inicia no semiaberto ou no aberto. Como que a gente vê isso? Jéssica, a gente vê com a pena. Se a pena for superior a 8 anos, inicia no fechado, superior a 4 e não superior a 8, semiaberto, se não for reincidente. E até 4 anos, se não for reincidente, aberto. Se for reincidente, regime mais gravoso. É possível progredir de regime? Sim. É possível regredir de regime? Sim. Regras para isso, segundo bimestre, chegaremos. Na sequência, o artigo 68, fomos já para cálculo de pena. Vimos que o artigo 68 diz que o sistema brasileiro adota o critério trifásico na dosimetria. Inicia a primeira fase, identificar pena base. 8 circunstâncias judiciais do artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade da agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Cada uma delas, e aí já que estamos falando em revisão, é importante que se diga, a gente tem que voltar para os conceitos de cada uma delas. Isso é importante, substancial, né? O que é culpabilidade? A intensidade do dolo ou o grau da culpa. O que são os antecedentes? São as condenações criminais transitadas em julgado que não configuram reincidência. O que é conduta social? É a forma como o indivíduo se porta perante a comunidade, a coletividade, a sociedade, que destoe, para bom ou para mal, da média, daquela lógica que a gente falou, daquela ficção jurídica do homem médio. Personalidade, os elementos psíquicos, subjetivos, de caráter do condenado. Motivos do crime, as razões fundamentais, as razões propelentes de sua conduta, por que ele cometeu aquele crime. Circunstâncias, quais são os elementos acidentais, qual é a forma de cometimento daquele crime que diferencia esse crime de outros tipos penais idênticos. A gente até conversou aqui em sala como você roubaria um banco. Lembra aquele dinâmico que a gente fez, né? Consequências do crime. Os resultados, majoritariamente naturalísticos, mas não só, que derivam diretamente da ação criminosa. Consequências sofridas pela vítima, pela coletividade, de novo, que destoem da normalidade daquele tipo penal, que diferencie um crime de outro.
E, por derradeiro, comportamento da vítima. Se a vítima, de qualquer forma, incentivou, facilitou, favoreceu, induziu o cometimento daquele crime. Essa primeira fase, nós vimos que não existe quantitativo numérico no Código Penal. Quanto que vai mudar de pena? Não está expresso no Código. Por conta disso, doutrina e jurisprudência estabeleceram vários critérios matemáticos para isso. Nós, em sala, falamos de 3. Cada circunstância judicial corresponde a 1/6 da pena mínima. Ou então, cada circunstância judicial corresponde a 1/8 da diferença entre a pena máxima e a pena mínima. Ou então, cada circunstância judicial corresponde a 1/8 da diferença entre a pena mínima e o termo médio. Tanto faz, o juiz não está vinculado a nenhuma delas, mas é muito prático, sugerido aos magistrados que adotem um critério que lhes faça sentido e adote esse critério em todos os casos. O que é vedado aqui, qual que é a ideia? Evitar a arbitrariedade. O juiz não pode utilizar para um caso o critério A e para outro caso o critério B, pessoalizando a quantitativa da dosimetria. Tem que ser isonômico, paritário, imparcial. Essa era a palavra que eu buscava. Obrigado. Na sequência, vimos a segunda fase da dosimetria da pena. São as circunstâncias agravantes e atenuantes, lá dos artigos 61 a 66. Agravantes, e aí é bastante claro, né, Sérgio? Agravante aumenta a pena, atenuante diminui a pena. Cuidado nas agravantes, porque elas sempre aumentam, desde que não constituam ou qualifiquem o crime. Dito de outra forma, se a gente vai falar do crime de incêndio, por exemplo, né? Crime de incêndio, ele não tem como ser cometido sem fogo. Logo, eu não vou aplicar a agravante do fogo no crime de incêndio. Então, as agravantes, lá tem várias, no artigo 61, alíneas, inciso primeiro, reincidência, inciso segundo, vai até a linha J. Bastante coisa, não vou repassar hoje, né? Mas cada uma delas tem que estar diretamente relacionada ao fato, são, na maioria, objetivas, salvo as de motivação, e elas devem ser fundamentadas na sentença, sempre vão aumentar. Atenuantes, ao contrário, sempre vão diminuir. Tem que estar justificado na sentença, estão previstas nos artigos 65, a maioria delas, com um especial relevo aqui, as preponderantes, menoridade relativa e confissão. Lembrando da discussão da confissão sobre a súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. A confissão sempre vai ser mensurada na pena se foi utilizada para o convencimento do julgador. Pode ser uma confissão parcial, tá tudo bem. Pode ser uma confissão qualificada, desde que não seja, falando sobre isso, drogas. Né? Não vale a confissão do usuário falando a droga é minha, mas é para uso. Isso não é confissão. Vimos, voltando aqui só para não deixar passar, reincidência, né? Artigos 63 e 64. Ocorre reincidência quando alguém comete um novo crime, isso está no 63, após transitar em julgado sentença que no Brasil ou no estrangeiro o condenou por crime anterior. É isso, né? Mais ou menos essa redação. Então, elementos essenciais para a gente falar de reincidência. Eu tenho que ter anteriormente um crime, não contravenção penal, não serve. Contravenção penal não gera reincidência. O crime anterior. Esse crime anterior teve uma condenação com trânsito em julgado. E após isso, um novo crime. No entanto, lembrem que entre esse primeiro crime, essa primeira condenação e o novo fato, eu tenho aquele prazo de reincidência que é cumprimento da pena, toma cuidado, cumprimento da pena e mais 5 anos. 5 anos após o término da pena. Tá? Tomem cuidado com isso. Se passou desses 5 anos, aí a gente está falando de maus antecedentes. Lembrando ainda que não entram na reincidência não só as contravenções penais, mas também os crimes militares próprios, ou seja, crime do Código Penal Militar,
e crimes políticos próprios, ou seja, crimes do Código Eleitoral, da legislação eleitoral. Até aqui, ok? Ótimo. Ao final, artigo 66, atenuante inominada, aquelas circunstâncias anteriores ou posteriores ao crime que o juiz pode entender relevantes para atenuar a pena, e as circunstâncias preponderantes, lembrando, motivação, reincidência, personalidade. Personalidade entendida aqui como menoridade relativa e confissão, são as duas. Essas entre si podem se compensar. As outras entre si podem se compensar. Se eu tenho uma preponderante e uma não preponderante, elas não se compensam. Eu tenho que fazer um cálculo diferenciado. Como regra, o STJ pacificou que, apesar de não ter previsão legal do quanto vai aumentar ou diminuir, o STJ já pacificou há muitos anos que agravantes e atenuantes têm um peso de 1/6 sobre a pena base. Então, eu inicio pela pena mínima, faço o cálculo da pena base, acima da pena base eu vou aumentar ou diminuir na segunda fase. Por derradeiro, na terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição, também chamadas de majorantes ou minorantes. Elas vão ser analisadas. Elas sempre têm, na letra da lei, o quanto vai aumentar e o quanto vai diminuir. Exemplo, se alguém quiser me ajudar, eu sei que metade está com o celular na mão gravando, mas quem tiver código na mão, abre aí o 24, parágrafo 2º, só para dar um exemplo. Não que eu esteja direcionando a resposta de vocês para o trabalho, não? Mas... Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito, tá certo? Esse aí. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. O estado de necessidade não exculpante, né? O artigo 24, parágrafo 2º, é um exemplo de uma minorante, uma causa de diminuição de pena prevista na parte geral do Código. Ao final, chega na terceira fase e reduz a pena de 1 a 2 terços, é isso? 1 a 2 terços. Existem algumas causas de aumento e diminuição que estão na parte especial do Código. Se alguém abrir ali o artigo 157, parágrafo 2º, vai ler, né? Quando o roubo é cometido. Está fácil aí? Artigo 57, Só parágrafo 2º? Qual parágrafo 2º? a pena aumenta-se de 1/3 até metade. A pena aumenta de 1/3 até metade no crime de roubo quando ocorre alguma dessas situações. Uso de arma branca, 2 ou mais pessoas, etc, etc. Ou seja, terceira fase, eu tenho que aplicar aqui os conceitos que vimos lá em Direito Penal 1, saudades da professora Rosalice, e alguns que vocês vão estudar semestre que vem lá com a professora Jéssica, de parte especial do Código. Por enquanto, lembrem, abre o Código, busca, vai estar lá, expresso, sempre. E está expresso também o quanto aumenta e o quanto diminui. Importantíssimo, aqui não dá para compensar, eu tenho uma majorante de 1/3 e uma minorante de 1/3. Eu não posso compensá-las. Eu preciso fazer o cálculo que a gente vai chamar de efeito cascata. Primeiro aumenta e depois diminui. Ou então, primeiro diminui e depois aumenta. Matematicamente não muda nada. Mas tem que ser feito os dois. Encerra aqui a terceira fase da dosimetria e encerra, chegamos à pena definitiva. Lembrando que na terceira fase e apenas na terceira fase, a pena pode vir para baixo do mínimo legal e pode também ir para cima do máximo legal. Em bom português, ninguém é de ninguém. Bicho louco. Por fim, e aí encerramos dosimetria da pena, né? Encerramos o cálculo. Penas restritivas de direito, então, superadas privativas de liberdade. Diga lá. Sobre a majorante da minorante, né? Embora seja só exigir sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Da pena base. Não, daqui, da pena provisória. Da pena. Primeira fase eu termino e chego na pena base. Tá. Começo aqui, inicio a partir da mínima. Da pena mínima eu vou verificar as circunstâncias judiciais e ao final disso aqui eu chego na pena base. Sim.
Disso aqui eu vou aplicar as agravantes e atenuantes e vou chegar à pena provisória ou intermediária. Disso aqui eu vou aplicar a terceira fase e eu chego na definitiva. Ok? Então, a majorante e a minorante é sobre a pena provisória. Exatamente. Exatamente. Lembrando, pessoal, que, de novo, eu pego pelo excesso. Primeira fase sempre vai ser analisada. As 8 circunstâncias judiciais sempre têm que ser analisadas pelo magistrado. Qualquer caso, todos os casos, sempre. As agravantes e atenuantes e as majorantes e minorantes, muitas vezes não tem. Pode ser que um caso, o juiz verifique e não tem nenhuma, não aplica. Pronto, está tudo bem. Pode ser que em algum caso não tenha nada na segunda fase e tenha na terceira? Pode ter. Não sei. Mas primeira fase sempre tem que analisar, sempre. Na sequência, encerrado pela privativa de liberdade. Por favor. Diz lá o artigo 226, que a pena, na disposição geral, né, que a pena vai ser aumentada se houver cometido concurso de 2 pessoas ou mais. Onde que ele entra nessas 3 fases? Na primeira, segunda e terceira? Em cima da terceira ou não entra? É porque o artigo 226 do Código Penal, ele está no capítulo de crimes contra a dignidade sexual. Ele vai ser aplicado como majorante, ou seja, está na terceira fase, mas só para os crimes contra a dignidade sexual. Ok, Sérgio? Está aqui. Sim, é uma majorante, mas é específico, como a gente falou agora há pouco do 157, parágrafo 2º, que está específico no roubo, o 226 ele está específico, mas para todos os crimes contra a dignidade sexual. Inserir 213 para frente. Então, as disposições gerais em cima em cima de crimes de liberdade sexual. Ok? Mas é isso aí, é uma majorante, está certíssimo, terceira fase. Ok? Começo a restritivo de direitos? Mais dúvidas? Então, bora restritivo de direitos. Iniciamos, né? Vamos lá para o artigo 44, primeiro. Requisitos das penas restritivas de direitos. Elas são autônomas e elas substituem a pena privativa de liberdade. Dito de outra forma, o juiz vai ter que fazer todo o cálculo, toda a análise. Ao final, verifica se, primeiro, se for um crime doloso, tem que ser um crime doloso sem violência, pena menor que 4 anos. Ou, se for um crime culposo, qualquer seja a pena. Segundo requisito, não pode ser reincidente em crime doloso. Opa, não pode ser reincidente específico, do mesmo tipo de crime. Se for outro crime, pode. Professor, desculpa. Não teria que ter as 3 juntas? Você falou ou um ou outro? Ah, 4 não. anos. O doloso ou é doloso com pena até 4 anos, ou é culposo, qualquer seja a pena. E daí culposo pode ser mais 4 anos. Pode ser. Nunca vi um crime culposo com pena maior, mas na teoria pode existir. Né? Na teoria pode. Então, se for um crime culposo, qualquer seja a pena. Então, esse é o O ponto. professor tinha comentado lá que tinha. Primeiro requisito. Segundo requisito, não pode ser reincidente em crime doloso. Reincidente no mesmo crime. Se for outro crime, pode. Terceiro requisito, as circunstâncias judiciais lá do artigo 59, a pena base, tem que ser favorável. As circunstâncias judiciais têm que indicar que a substituição por pena restritiva de direitos é adequada ao caso. Ela é adequada, socialmente sugerível, não, fugiu a palavra, vocês vejam o código. Aplicável, veja lá o código. 44, preciso terceiro. Seja suficiente. É isso. As espécies estão no artigo 43, descrito ali: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e prestação e limitação no final de semana. Os requisitos estão descritos nos artigos 45 a 48. Prestação pecuniária, pagamento de valor de 1 a 360 salários mínimos para a vítima ou para alguma entidade assistencial. Tem caráter indenizatório.
Perda de bens e valores. Perda de um valor correspondente a um for maior. Prejuízo causado para a vítima ou benefício econômico do autor, e esse valor vai ser revertido, esses bens e valores vão ser revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional. Prestação de serviço à comunidade, trabalho gratuito para a comunidade, entidade assistencial, entidade pública ou privada assistencial, a razão de 1 hora de pena para cada dia de condenação. O cidadão foi condenado a 1 ano, 360 dias. Transforma em 360 horas de serviço à comunidade. Vai ser cumprido em entidade assistencial, já falei sobre isso, preferencialmente aproveitando as aptidões do condenado e organizado de uma forma a não atrapalhar a sua vida diária, o seu trabalho, as suas atividades normais. Dito de outra forma, o cara trabalha manhã e tarde, vai cumprir à noite, vai cumprir os finais de semana. O cara é vigilante, trabalha à noite, então vai cumprir de manhã, de dia, etc, etc. Buscando adequar melhor as aptidões de cada um. Interdição temporária de direitos, interdição de exercício de cargo, mandato, função pública, quando funcionário público cometendo crime relacionado à função. Segundo, a interdição de autorização para exercício de profissão que dependa de autorização do poder público. Exemplo, advocacia, preciso estar inscrito nos quadros da OAB, se for um crime relacionado a essa profissão. Interdição. Terceiro, suspensão da carteira nacional de habilitação quando o crime é cometido, utilizando-se veículo automotor. Quarto, proibição de frequentar determinados lugares, bares, casas noturnas, estabelecimentos, não posso falar que estou sendo filmado, jogo de futebol, né? Não sou nem louco, né, Rafael? Não sou nem louco. Então, jogo de futebol, etc, quando, de novo, relacionado ao crime imputado. E último, proibição de realizar concurso público, também por prazo determinado, prazo da condenação. E a última, está lá no artigo 48, limitação de final de semana, ficar aos sábados e aos domingos na casa de albergado, 5 horas sábado e 5 horas domingo, para fazer as atividades que lá ocorram. Lembrando aqui que se a pena condenada for até 1 ano, o juiz vai aplicar uma restrição de direitos, ou então multa. Se for maior que 1 ano, vão ser 2 penas restritivas de direito, ou restritivas de direito e multa. Falando em multa, está prevista lá no artigo 49. Diga lá. Quando aplicam 2 tipos de direito, como é a divisão? Divide a pena proporcional? Como assim? Desculpa. Por exemplo, foi condenado a 2 anos. E vai aplicar 2. Sim. O cálculo para cumprimento vai ser 1 ano para 1 ano? 2 para tudo. 2 anos de proibição de exercício de função e 2 anos de 2 anos. serviço. Exato. Não é 2 anos de pensão, mas é aquela conta de horas, né? Sim, mas é isso aí. São as duas cumuladas. Normalmente, na prática, quando tem duas, uma delas acaba sendo pecuniária, seja a prestação pecuniária, seja a perda de bens e valores. Por uma facilitação, sabe? Organização. Pena de multa, né? Falando aqui em questões pecuniárias, a pena de multa é diferente, né? Ela é uma pena que só vai ser aplicada quando prevista em lei. Exemplo, homicídio, pena, reclusão, 6 a 20 anos. Não fala multa, não tem pena de multa, o juiz não pode aplicar. Quando ela está prevista em lei, ela vai estar prevista, se ela é cumulativa, exemplo, crime de roubo, 4 a 10 anos e multa. Ou, outro exemplo, perigo de contaminação de moléstia venérea, artigo 130, pena, detenção de X meses a 1 ano, ou multa alternativa. Isso está previsto no próprio tipo penal. A multa, pessoal, ela é um valor que vai ser revertido ao Fundo Penitenciário Nacional, sempre Fundo Penitenciário Nacional, e o valor vai ter que ser calculado em dias multa, reforço. Dias multa. O dia multa é uma unidade de medida.
E eu tenho que fazer aqui 2 cálculos para chegar ao final da pena de multa. Primeiro cálculo, o valor de cada dia multa, que vai variar de 1/30 do salário mínimo, ou seja, um dia de trabalho, né, do assalariado no salário mínimo, né, 1/30 do salário mínimo, valor mínimo, até 5 salários mínimos, 5 vezes o salário mínimo, reforçando aqui salário mínimo nacional, não é estadual. Então, esse é o valor de um dia multa. E para fazer esse cálculo desse valor, o juiz vai levar em consideração o poder aquisitivo do condenado. Ai, que Batista, Silvio Santos saudoso, né? Patrícia Abravanel, não posso falar do Silvio, né? Ai, que Batista, Patrícia Abravanel. Opa, o valor do dia multa deles vai ser o máximo, 5 vezes o salário mínimo. Uma pessoa em situação de rua, não tem renda, né? Um estudante universitário que não faz estágio, não trabalha, né? Valor mínimo, 1/30 do salário mínimo. Além disso, estabelecido o valor de um dia multa, o juiz tem que determinar a quantidade de dias multa, que vai variar de 10 a 360. Mas nem todos, né, professor? Onde? Tem maior, né? Desculpe. Tipo, o artigo 33 é de 500 a 1.000 e não sei quantos dias. Na lei de drogas tem previsão específica de multa maior, né? Lei de drogas tem valor específico para isso. Só que a lei de drogas tem efeitos também diferentes, perda de bens, tem outros efeitos de condenação específicos na lei de drogas. Lei especial, né? Lei especial. Lei de drogas tem muitas coisas muito específicas que, por sorte, vocês vão ter legislação especial. Vocês vão ver isso tudo com muita tranquilidade, né? Mas quantidade de dias multa vai variar de 10 a 360 dias multa. E essa quantidade de dias multa está relacionada diretamente à dosimetria da pena. Então, se o cidadão ficou com uma pena mínima, 10 dias multa. Se a pena foi a máxima, 360 dias multa. Se a pena for intermediária, tem 2 formas de fazer. Primeiro, à medida em que o juiz calcula a pena, primeira fase, segunda fase, terceira fase, utiliza também aumentos para chegar à pena de multa. Mais fácil de fazer assim, apesar de ser difícil. Já te passo. Segunda forma, chega ao final da pena definitiva e faz uma regra de 3 a partir dos parâmetros mínimos e máximos. Dá o mesmo resultado? Não sei. Isso é a menor ideia. É um cálculo um pouco mais complexo, esse. Mas veremos aí ao final dias multa. Diga lá, Luiz.